em Faro. Jornal das 9, com Laura Figueiredo, e começamos pela atualidade internacional. Donald Trump diz que o acordo com o Irão deve ser assinado muito brevemente, ainda durante o fim de semana. O presidente norte-americano cancelou os ataques contra o Irão previstos para esta noite, uma decisão que diz ter sido tomada depois de progressos nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão. Entretanto, Teherão veio contrariar esta versão, diz que não aprovou nenhum documento para um memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos. Ainda assim, há instantes, na Casa Branca, Donald Trump assegurou que a assinatura do acordo está para breve. O Estreito vai abrir, oficialmente, logo após a nossa reforma, que poderá ser em breve, talvez no fim de semana, na Europa. Eu não vou poder estar lá, mas o J.D. Vance estará, o vice-presidente e algumas das pessoas. O Steve Witkoff fez um excelente trabalho, Jerry. Donald Trump, há pouco, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, a garantir que o acordo com o Irão está muito perto. O presidente norte-americano adiantou também que a cerimónia de assinatura do acordo deve ter lugar na Europa, com a presença do vice-presidente J.D. Vance. E está feito o primeiro golo do Campeonato do Mundo de Futebol. Esta hora, Laura, intervalo no jogo entre México e África do Sul. Está 1-0 favorável à seleção da casa, a equipa mexicana. Joga-se na Cidade do México, uma das capitais anfitriãs, para além dos Estados Unidos e do Canadá. O jornalista Diogo Varela está a acompanhar este primeiro jogo. Diogo, boa noite. Que resumo é que nos fazes destes primeiros 45 minutos? Boa noite, Laura. É um resultado até agora um pouco enganador, e não pela equipa que está em vantagem, que neste caso é o México, mas sim pela escassez do resultado. 1-0, mas podia estar perfeitamente o México a ganhar por 2 ou até por 3-0, se olharmos assim muito rapidamente à estatística. O México só nesta primeira parte já fez 10 remates para apenas 2 da equipa da África do Sul, a seleção africana, e de facto o golo inaugural surgiu por Julián Quiñones ao minuto 9, é até agora o único golo desta edição 2026, o jogador que atua na Arábia Saudita, e curiosamente até nasce de um erro da defensiva da África do Sul, um erro propriamente não forçado. Aproveitou Quiñones para bater o guarda-redes contrário, o Ronwen Williams. A seleção de Javier Aguirre, a equipa da casa, que vai jogando na capital, na Cidade do México, está de facto a carregar muito, já desperdiçou várias ocasiões o ex-Benfica. Raúl Jiménez tem sido um dos principais jogadores em destaque na equipa do México. De facto, a África do Sul tem tido muito poucas ocasiões, vai defendendo mais do que propriamente atacando. O selecionador, que é belga e também é bastante experiente, 74 anos, e Hugo Bross, não tem conseguido parar esta avalanche mexicana. Ainda assim, Laura, é apenas 1-0, é uma margem mínima neste jogo a contar para o Grupo A do Campeonato do Mundo. As outras duas seleções são a Coreia do Sul e a Chequia, que vão jogar às 3 horas da madrugada. Fica o resumo da primeira parte do jogo entre México e África do Sul, aqui com o jornalista Diogo Varela. Este que é o primeiro de 104 jogos da competição. Portugal só entra em campo a 17 de junho, frente à República Democrática do Congo. A seleção portuguesa viaja amanhã para os Estados Unidos. E o presidente do Benfica elogia Marco Silva, mas vinca que José Mourinho era a prioridade para a próxima época. Rui Costa explicou a gestão do clube durante o último ano numa longa conferência de imprensa no Estádio da Luz. O presidente dos Encarnados diz que José Mourinho era a prioridade para a próxima época, mas garante que não ficou nas mãos do Real Madrid. Não ficámos na mão nem de Mourinho nem do Real Madrid, e portanto todos os cenários foram equacionados, e obviamente depois de todo este tempo e todo este turbilhão à volta das eleições do Real Madrid e da continuidade ou não de José Mourinho, nós tivemos de nos fazer ao caminho e programar a próxima temporada, e de consequência José Mourinho não seria o treinador do Benfica na próxima temporada. Havia um acordo de cavalheiros entre as partes, à qual o Benfica não seria prejudicado com isso, mas que já estaria a pensar num futuro treinador para o Benfica. Rui Costa, que apesar dos elogios a José Mourinho, diz que Marco Silva é o melhor treinador para o momento atual do Benfica. Bom, eu espero aquilo que todos os benfiquistas esperam quando se contrata um treinador para um clube desta dimensão, é que consiga trazer os títulos que tanto ambicionamos. Acreditamos plenamente que Marco é uma pessoa, é um treinador, neste caso,
É o treinador ideal neste momento para o Benfica. A sua experiência em Inglaterra e aquilo que tem feito ao longo da sua carreira dá-nos esta esperança. Estou muito satisfeito com esta escolha e muito ambicioso para aquilo que é o futuro do Benfica, com um treinador que acredito que nos traga aquilo que nós desejamos. Marco Silva vai ser apresentado amanhã no Museu do Benfica às 5 da tarde. Já quanto à temporada em que os encarnados terminaram em terceiro lugar, Rui Costa diz que o Benfica foi mais prejudicado do que nunca. Noutros temas, perto de 200 bombeiros combatem esta hora um incêndio em Terras de Boro, no distrito de Braga. O fogo começou já ontem, ao início da noite. O comandante de operações de Terras de Boros assegura que não há, nesta altura, habitações em perigo. Neste momento não temos a frente que está mais ativa, está a progredir em terreno sem habitações. As habitações que tiveram ali mais na perigosidade, empenhámos lá meios, já retirámos de lá o incêndio e, portanto, neste momento não temos habitações em perigo. O vento está aumentado de intensidade, estamos a reforçar o teatro de operações, estão a chegar grupos de combate, vamos reposicionar e a partir daí, dentro de 1 ou 2 horas, podemos dar no ponto de situação. O comandante dos bombeiros voluntários da região Terra de Boros, em declarações captadas pela RTP, ainda assim, o responsável admite que o vento está a dificultar o combate às chamas. Na política nacional, o Presidente da República defende que deve haver uma revisão da Lei das Finanças Regionais. Um anúncio feito na cerimónia da apresentação do livro 50 anos da autonomia regional na Assembleia Legislativa da Madeira. António José Seguro alerta para os desafios da região autónoma e acrescenta, por isso, que há um forte desejo de alterar a Lei das Finanças Regionais, que foi classificada pelo Presidente do Governo da Madeira como ridícula e anacrónica. Sei que há um forte desejo de alteração da Lei das Finanças Regionais, que foi classificada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira como iníqua e anacrónica. Concordo que é necessária uma revisão e para a qual apelo a um esforço comum, a uma atitude construtiva face aos novos desafios e também ao facto de termos de antecipar um futuro com, eventualmente, menos fundos comunitários. O chefe de Estado que acrescentou ainda que a Madeira não deve ser gerida a partir de Lisboa. E o Ministro da Presidência admite que o Governo tenha de fazer cedências para conseguir aprovar a prestação social única. Depois de questionado sobre as negociações com o Chega, que aconteceram esta tarde, António Leitão Amaro lembra que, sem maioria no Parlamento, é preciso procurar entendimentos. Diz também que um dos interlocutores, o Partido Socialista, não tem mostrado disponibilidade para conversar. Este Governo tem demonstrado sempre, permanentemente, a propósito de todos os diplomas, uma vontade efetiva de negociar com todos. Recorrentemente, o que nós vemos acontecer é os partidos se auto-excluírem de negociações, seja porque nem sequer estão disponíveis ou, a maioria das vezes, dizer eu não me revejo de todo nesta reforma, nesta mudança. Nós respeitamos todos os representantes e nós vamos construtivamente dialogando com todos e isso implica naturalmente aproximações. António Leitão Amaro, que responde também aos apelos de moderação e de visão a longo prazo deixados pelo Presidente da República no discurso do 10 de junho, garante que o Governo continua no meio. Também no Conselho de Ministros, o Governo apresentou o nome do ex-deputado do PSD, Luís Leite Ramos, como novo coordenador da estrutura de missão do PTRR. E Laura, André Ventura admite um acordo na prestação social única. O líder do Chega esteve hoje reunido com o Primeiro-Ministro na residência oficial em São Bento. O encontro durou cerca de 1 hora e, no final, já na Assembleia da República, André Ventura adiantou que existem condições para chegar a um acordo na prestação social única. O que ficou parcialmente acordado é que, no sentido de trabalhar para se poder chegar ainda a esse entendimento de restrição, aceitando o PSD todos os outros pontos em relação ao que o Chega tinha proposto, que seja feita a baixa sem votação deste projeto, da prestação social única, em relação à votação de sexta-feira, para que no prazo de 1 semana, que é o que ficou definido, se possa chegar à fórmula que pretende estabelecer este princípio, repito, do qual não abdicamos. Quem vem de fora de Portugal e quer receber subsídios em Portugal tem que contribuir de alguma forma para Portugal.
A proposta vai ser discutida e votada amanhã na Assembleia da República. Já quanto à reforma laboral, o Presidente do Chega continua sem chegar a entendimento com o Governo. Já o Partido Socialista avisa que, se a proposta da prestação social única ficar como está, vota contra. É garantia deixada pelo líder parlamentar socialista à saída de uma reunião com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. Laura, vamos também atualizar as notícias de âmbito local. Em Estarreja, um atropelamento ferroviário na linha do Norte, junto ao Piadeiro de Salreu, provocou a morte de um homem. O alerta foi dado por volta das 4 da tarde. O acidente aconteceu no sentido Aveiro-Porto, levou ao corte total da circulação de comboios. Em Oeiras, no sábado, a Avenida Marginal vai estar encerrada entre o Alto da Boa Viagem e a Praia da Torre. O corte vai afetar ambos os sentidos. Acontece a partir das 6 da tarde até à 1 da manhã, em causa a corrida marginal à noite. No distrito de Leiria, vários concelhos estão em perigo elevado de incêndio rural. As temperaturas podem chegar aos 35 ou mesmo aos 40 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o risco mantém-se até a segunda-feira devido às temperaturas altas, à baixa umidade e também ao vento. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai reforçar a partir de sábado as linhas que servem as zonas balneares do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. É o que indica a empresa em comunicado, onde explica que o objetivo é responder à procura mais elevada desta época do ano. Os horários que entram em vigor no sábado incluem o prolongamento da linha 200, bem como o reforço ao fim de semana nas linhas 205 e 906. Em Santarém foram formalizados apoios de 345 mil euros a mais de 160 projetos culturais. As ajudas estão ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais para 2026. Abrangem mais de 160 projetos culturais, educativos e recreativos. O Presidente da Câmara de Santarém diz que a cultura é fundamental para o desenvolvimento do concelho. Fala da necessidade de dinamizar a mesma. No Almada Fórum vai ser possível ver os Jogos do Mundial. Na Praça da Natureza há um ecrã gigante para transmitir jogos. Vai haver também outros desafios de futebol, trocas de cromos e um torneio de matraquilhos a partir do dia 20 de junho. A programação completa pode ser consultada no site do shopping. Notícia de fecho do Jornal das 9.